Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live O Furo do Alfinete. Hoje é domingo, dia 23 de novembro de 2025. Tudo certo, Edson? E hoje estamos com um convidado para lá de especial, foi um professor que fez parte da minha formação, na formação de terapeutas do Arthur Schumann, e é uma alegria muito grande tê-lo aqui, professor Marcos Simões, psicanalista e educador. Já vamos recebê-lo hoje com este tema, Melanie Klein e o drama humano. Tudo bem? Professor Marcos Simões, ele ministrou a disciplina na formação basilar. Boa noite, professor. Olá, Hugo, como vai? Tudo Tudo bem? bem? Que alegria. Tem uma alegria mesmo, uma honra tê-lo aqui. Estava comentando com o Ah, é pessoal. prazer é todo meu. Meu som tá chegando legal para você? Tá me ouvindo bem? Tá, está sim. O pessoal está nos ouvindo? Sinaliza aí, está tudo bem? É uma alegria, uma honra muito, assim, particular, né? Porque a formação do professor Arthur Schumann, ela representou uma certa medida um divisor de águas, né? Na minha vida, como autoconhecimento e como uma possibilidade para abrir esta área, né? Que me interessa por demais, né? Que é o autoconhecimento enquanto pessoa, né? Mas também para auxiliar as pessoas ao longo do caminho, né? E o professor Marcos Simões, então, foi meu professor na segunda aula do módulo basilar sobre introdução à psicanálise e ferramentas psicanalíticas. Então, no contato com ele, ele foi bastante prestativo e pronto em atender e colocar na sua agenda, né? Estar aqui conosco. O Furo do Alfinete também é um fruto direto, em uma certa medida, da formação do professor Arthur Schumann, né? E temos assim, estamos com esses encontros aos domingos com os profissionais da saúde mental. Então, o professor Marcos Simões, seja muito bem-vindo. Para quem não conhece o professor, ele, além de ser psicanalista, ele também é educador, né? Tem uma vasta produção literária também, lá no seu Linktree do Instagram, falando sobre depressão, feridas emocionais, luto. Também há a clínica psicanalítica. O professor também tem supervisão, professor? Faço supervisão também. Que bom, que alegria. Então, para quem não conhece, não deixe de acompanhar o trabalho do professor, né? E hoje com este tema, Melanie Klein e o drama humano, inclusive ontem o professor, eu acho que deu um workshop, né, sobre o tema. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Ontem eu estava com o pessoal para falar sobre a Melanie Klein, para falar no sentido da clínica psicanalítica e como que a gente observa toda essa teoria kleiniana quando a gente vê a prática do adulto também. Normalmente a gente conecta a Melanie Klein com a infância, e obviamente a estrutura da teoria dela vem nesse sentido, mas a gente percebe também no adulto, como que o adulto lida com essas situações. Então foi muito bacana poder conversar com o pessoal ontem, compartilhar esse conteúdo da Melanie Klein e poder identificar essas situações na clínica, né, na clínica psicanalítica. Então, foi muito bacana, uma teoria bem interessante para a gente poder conversar. Que bom, que maravilha. E para poder situar quem está chegando aqui, professor, eu separei só uma introdução para as pessoas entenderem do que se trata, porque às vezes pode parecer que é algo muito distante da realidade. Talvez às vezes a gente não consiga nomear, mas a Uhum. sintomatologia, né, daquilo que ela descreveu com bastante assertividade, se faz presente nas nossas relações. Então, a teoria de Sim. Melanie Klein, ela continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para compreender o drama humano, da criança ferida ao adulto dividido, ao iluminar os primeiros vínculos, as fantasias inconscientes, a inveja primordial, a culpa e o impulso de reparação. Klein nos permite enxergar que boa parte das dores do adulto são ecos dos conflitos simbólicos da primeira infância. Então, esta live tem o propósito de atravessar este território com clareza clínica e profundidade humana, revelando como amor e destrutividade coexistem dentro de nós e como o processo terapêutico pode costurar esta fissura. Hoje, com o psicanalista e educador Marcos Simões, vamos explorar não apenas conceitos, mas também sua relevância para a vida real, para a família, para a clínica e para a compreensão da alma humana. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço, Hugo. Eu agradeço esse convite, eu agradeço ao pessoal que está assistindo. O Arthur, para mim, é um grande homem, é um psicanalista, assim, que eu gosto muito de conversar com ele.
E para mim foi um prazer poder compartilhar aquela experiência com vocês e agora estar aqui com você para falar desse conteúdo psicanalítico que é muito interessante e realmente é bem na linha do que você falou. E a Melanie Klein, ela vem bem lá no início da nossa vida, né? Daquilo que acontece lá no começo, nos primeiros meses e como isso depois impacta o nosso futuro, principalmente quando a gente fala das nossas experiências, que é bem no sentido que você falou, do amor e do ódio, da agressividade e do afeto, da pulsão de vida e pulsão de morte, dessa ambivalência que a gente enfrenta todos os dias e nem sempre a gente tem uma percepção daquilo que a gente está vivendo. E a Melanie Klein, ela vem trazer um conteúdo muito bacana para a gente poder conversar sobre isso. Então, eu agradeço imensamente esse convite que você está trazendo, agradeço também a presença da doutora Luísa, que está aqui com a gente também, sempre acompanhando, e para mim é uma honra, cara, vamos conversar, para mim é um prazer imenso estar aqui. Conversando com o professor Marcos nos bastidores, nós estruturamos, né, uma direção para poder acompanhar essa nossa conversa. E para quem é novo e chega agora, eu chamo de costureiros e costureiras da alma, professor, porque a proposta do Furo do Alfinete tem esta simbologia, né, como quem vai costurando as coisas que foram descosendo, né, ao longo da nossa formação, ou até mesmo deformação, por que não, enquanto indivíduo, né? E aí a pergunta que eu lhe faço, professor, por que que Melanie Klein é tão importante para entender o drama humano? O que que ela enxergou, né, no bebê e na infância, né, que em certa medida revolucionou a psicanálise e mudou a forma como compreendemos o sofrimento? Uhum. Freud teve uma visão muito interessante, principalmente quando a gente fala das fases, né? Nossa fase do desenvolvimento psicossexual, como, por exemplo, fase oral, fase anal, fase fálica, foi muito importante. Porém, Melanie Klein, ela traz uma outra visão, ela estudando essa parte da criança, essa parte que até assim, tem um sentido no começo ali da teoria kleiniana, tem um sentido pedagógico do estudo, e não da ênfase da teoria dela, e isso trouxe uma outra percepção. Quando a gente começa a se aprofundar em Melanie Klein, a gente começa a realmente perceber que muitas das situações que a criança vive ali no começo da vida, que é a briga ali com o peito materno, que é uma dinâmica ali que a criança ainda não tem uma construção cognitiva formada, ela não sabe nomear, isso vai armazenando experiências. E essas experiências vão estar baseadas nessa ambivalência. Muitas vezes um conflito, às vezes um amor, às vezes um ódio. E essa relação inicial com o peito materno, que lá na época da Melanie Klein, ela chamava de seio bom e seio mau, essa construção inicial, ela pode repercutir sim, e normalmente repercute, todos nós temos aí um rastro lá da nossa infância, ela pode repercutir na nossa fase adulta. E, Hugo, não tem como a gente falar assim que tudo foi resolvido lá na infância. A gente sempre vai trazer alguma coisa. E quando a gente começa a perceber essa linha da Melanie Klein, no sentido da profundidade do assunto, no sentido ali de como ela percebe esse desenvolvimento da criança e o quanto isso depois vem repercutir nas outras fases da vida, a gente percebe uma dinâmica que nós vivemos todos os dias. Todos nós temos aí momentos que a gente odeia algo, ou que a gente ama, ou a gente só ama, ou a gente só odeia. E tem instantes, situações que a gente ama e odeia. E tem situações que não tem nenhuma, assim, é indiferente para nós. E é percebendo essa forma que nós lidamos com esse amor, com esse ódio, com essa ambivalência, que a gente vai percebendo um rastro de lá do início da vida, de como a gente era amamentada, mas não aqui olhando, aí seria uma linha winnicottiana, se a gente fosse olhar o ambiente que a gente está. É olhando a maneira como a criança se relaciona com o peito materno. Ontem mesmo no workshop estava comentando com o pessoal. É interessante a gente observar que o peito da mãe é o mesmo peito. A mãe pode ter um dia está bem, outro dia não está tão bem, pode acontecer isso, mas isso é uma coisa da mãe. Agora, quando a gente vê a criança, o peito é o mesmo peito.
Mas a criança, ela tem uma forma de lidar com esse peito. Para ela, às vezes o peito está demais. Para elas, às vezes o peito falta. E ela vai construindo fantasias que é da criança, que são fantasias inconscientes, que é um pouco diferente da linha que Freud trazia. E essas fantasias inconscientes vão ser determinantes ali, muitas vezes, até para a personalidade, né, da criança ali que está se desenvolvendo. Então, por não ter essa forma de nomear, essa forma de compreender, não ter o seu córtex formado, não ter um ego totalmente estruturado para poder lidar com a realidade, a criança vai lidar com as fantasias. E lembrando também o que no início ali da nossa vida, o nosso ego ainda está se estruturando, ele está ainda na sua fase muito inicial. Então, a gente vai ter muitas manifestações primitivas que depois vai repercutir ali na forma como a gente lida nos nossos relacionamentos, na maneira como a gente lida com o nosso trabalho, na forma como a gente lida com o nosso dia a dia, às vezes até mesmo na forma como a gente olha um dia e fala assim, nossa, hoje o dia está horrível, ou hoje o dia está muito bom. Até isso tem uma relação com essa dinâmica das sensações. A criança no início da vida, ela é muito sensório motor. Ela está iniciando, ela está se estruturando, e essas experiências vão fazendo com que a criança, de alguma forma, vá aprendendo a lidar, mas tudo no sentido da interpretação que a criança dá, e não necessariamente a forma como a mãe age. Influencia? Influencia, sem dúvida. Mas aqui a gente está falando de uma criança que está lidando com o peito materno e ela está construindo experiências. São essas experiências que são muito interessantes e que vão impactar depois ali no futuro. Por isso que a teoria kleiniana ela é muito interessante, tão interessante quanto a teoria do Freud, quanto a teoria do Winnicott, que trazendo ali um sentido para a gente poder compreender como que as pessoas se relacionam com outras pessoas. Isso que é interessante a gente observar na teoria dela. Muito bom. O professor falando me fez lembrar, eu, através da formação, tenho atendido com mais recorrência, né, adolescentes, e aí fui me debruçar um pouco, né, sobre autores, inclusive preciso adquirir o material da Melanie Klein, né, para poder me aprofundar, mas comecei a ler o livro da Alice Miller, né, o drama da criança bem dotada, eu acho que é isso o nome, né? E o professor me falou e me fez lembrar de um caso que ela ilustra de uma mãe que estava grávida e logo que ela ganhou a criança, o leite parou de sair. Uhum. E aí, fazendo um processo terapêutico, né, acabou surgindo uma situação de quando ela era criança, né? Veio à tona a relação que se estabeleceu dentro da psique dela, né? Nessa questão do vínculo com a mãe dela e agora a possibilidade dela ser mãe. Então, como Uhum. isso as pessoas não levam em consideração, por isso que a próxima pergunta ela tem a ver com isso também, professor, porque ela diz o seguinte: Klein afirmava que fantasia inconsciente está presente desde o início, né? Como é que Sim. isso muda a nossa compreensão que temos desse desenvolvimento infantil, né? Sobre as primeiras experiências do vínculo? Uhum. Bom, o nosso raciocinar, né, quando a gente é criança, nós não estamos ainda, nós estamos imersos na linguagem dos adultos, né, dos nossos pais, dos cuidadores, mas nós não estamos com uma estrutura psíquica que consegue dar nomes, né, que consegue ali entender aquela situação. Então, a criança, conforme ela vai tendo essas experiências, conforme ela vai colecionando momentos, situações, conforme ela vai entendendo ali um momento do desenvolvimento dela, que existe uma clivagem, e essa clivagem seria como uma cisão, em que isso é a própria construção do ego, em que ela separa aquilo que é bom e aquilo que é ruim, ela vai podendo ali armazenar essas construções inconscientes. E essas sensações, como por exemplo, está muito frio, está muito quente, está incomodada, a cama não está legal, o colo não está legal, a criança ela vai sentindo isso, e a partir dessas experiências, ela vai tendo a sua maneira de criar essas imagens, de criar essas fantasias. Para a criança, o peito ele pode ser um peito persecutório, que persegue, que quer maltratar a criança, mas isso é a fantasia dela.
Da mesma forma que, em outro momento, o peito é um peito que nutre, é um peito que alimenta, que acolhe, que traz a criança para um desenvolvimento. Então a gente percebe que a criança, nesse início, essas fantasias vão surgindo a partir dessa experiência de como ela está se relacionando com o peito. Por exemplo, em um determinado momento, ela sente que esse peito está sufocando, esse peito está sendo ruim, esse peito está maltratando. Ou então, no sentido do que você está trazendo, esse peito não me alimenta, ele não quer me dar esse alimento que eu preciso. Né? Então, com essa construção, é claro que a criança não sabe nomear as coisas, mas vem essa sensação ruim daquilo que não vem. Então a criança começa a ter fantasias, e essas fantasias são fantasias inconscientes. A criança não tem uma percepção da realidade, nada, nada, nada. A gente está falando bem do início da vida mesmo. Então, por não ter essa percepção, a criança ela vai lidando e ela vai armazenando esse conteúdo. Nessa clivagem do ego entre bom e ruim, a criança ela vai aprendendo a lidar. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas um detalhe interessante nessa fase, né, que a gente chama de posição esquizoparanoide, é que a criança ela vê o peito que é bom ou o peito que é ruim, né? Sempre separado. Por isso que a gente fala de esquizo. Esquizo é cisão, é cinti, é separado. Então, ou é bom ou é ruim. Ela tem essa sensação com o peito de uma coisa boa. Ela tem essa sensação com o peito de uma coisa ruim. Então ela vai armazenando essas fantasias, ora bom, ora ruim, ora bom, ora ruim, ora persecutório, ora ela persegue, ora maltrata, ora ela quer maltratar, ora o peito é bravo com ela é brava com o peito. Então, nessa experiência da criança, ela vai criando fantasias. Porém, essas fantasias vão ficando armazenadas. E a criança, ela vem sempre no sentido de entender o seguinte: eu preciso sobreviver. Então, ela tem pulsão de vida e tem pulsão de morte. Nesse sentido do sobreviver, ela vai lidando com a situação e aquilo que a alimenta vai fazendo com que ela guarde essa informação de pulsão de vida ou instinto de vida, de sobrevivência, daquilo que é bom, do amor, do afeto. E, por outro lado, ela pode ter momentos que ela vai sentir que esse peito não alimenta, esse peito maltrata, esse peito esconde o leite. Para a criança, não é a mãe que o leite secou, por exemplo. Para a criança, ela não tem a percepção da mãe nesse de vida. Então, ela está lidando com sensações. Né? E essa sensação é aquilo que não vem, aquilo que ela não introjeta. Então, ela fica brava. E na hora que ela fica brava, ela começa a morder, ela começa a bater, ela começa a evitar. Às vezes ela fica brava, ela tira a boca, ela não aceita o peito, ela refuga, né? Aquela coisa assim de não querer. Em outro momento, ela simplesmente mama, ela quer estar junto, ela quer estar com esse peito. Então, ela busca dois momentos separados, ou. Até que a criança começa a desenvolver um outro movimento que a gente vai chamar de posição depressiva. Depressiva, nesse sentido, não tem a ver com depressão, como a gente entende como sintoma, mas sim uma forma de querer reparar a situação. Porque a criança começa a entender o seguinte: conforme ela vai se desenvolvendo, sair dessa posição esquizoparanoide, esquizo de cisão, né, ou bom ou mal, paranoide de persecutório, né, que me persegue, que quer me matar, que quer me destruir, me aniquilar. Então ela começa a ter uma nova visão. Quando ela vai entendendo, opa, esse mesmo peito que me maltrata, me nutre. Esse mesmo peito que me dá amor, às vezes não está aqui quando eu preciso. Então ela começa a fazer um movimento de reparar. Ela começa a ter a primeira sensação de culpa. Mas é uma culpa, não aquela culpa assim, poxa, fiz uma coisa errada. A criança vem no sentido da culpa, de querer assim fazer as pazes com esse peito. E ela vai entendendo, aí sai o ou da história,
E ela entende, esse peito é o mesmo peito, né? E depois, com o tempo, ela percebe a mãe nesse peito. Mas é o mesmo peito que me nutre, é o mesmo peito que muitas vezes não está lá, que muitas vezes vai faltar. E ela começa a vir num movimento de reparação que traz para ela a seguinte sensação: poxa, olha, eu quase destruí esse peito. Quase que eu faço esse peito não existir mais. Então ela começa a ter essas primeiras experiências, que a gente está falando, Hugo, de algo em torno de 4, 6 meses, é bem no início mesmo. E essa forma como ela repara a situação também tem a ver com a forma como depois nós reparamos as nossas experiências de vida. Claro que depois tem muita coisa que acontece, mas a gente começa a perceber essa teoria kleiniana no movimento assim dessas fantasias, daquilo que acontecia lá atrás, uma vez que ficou pendente, também vir repercutir em outros momentos da vida. Então essas fantasias que a criança tinha com o peito materno, ela pode repercutir em outras situações do dia a dia da pessoa. Muito bem, então as fantasias elas viriam então com as sensações que ela tem nesta relação com o seio materno. Exato. A gente acaba aprendendo a distinguir pela classificação, a nomeação que a Melanie Klein traz, né? Mas é identificável, observável, né? As sensações, elas, eu até não sei, o professor já deve ter atendido provavelmente casos desse sentido, de pessoas que comentam até de uma chama de regressão, sei lá, né? Vão na vida intrauterina e ali já tem as sensações, né, daquela relação com o cordão umbilical. Então, quer dizer, até na vida, se há na vida intrauterina já um impacto nesta relação, né? Quem dirá, né? Depois, né, quando a criança já está no colo ali, né? Então, todo esse ambiente vai sendo formado. E aí eu pergunto, professor, porque o professor acabou respondendo a questão ali já que viria na sequência, né, sobre a inveja, né? Segundo a Melanie Klein, ela é uma força primitiva, né, que pode sabotar o amor. Como a inveja primordial, ela se manifesta silenciosamente na vida adulta e no setting terapêutico. Olha, a primeira coisa que eu vou dizer é assim, é que todos nós temos inveja. Né? É uma coisa da nossa construção psíquica. Aquela pessoa que diz assim, por exemplo, não tenho inveja. Ou então tem aquela. Tem gente que coloca cor, né? Tem a inveja branca, inveja. Não, inveja é inveja. Né? Inveja é essa construção que a gente tem desde a infância. A criança, quando ela começa a lidar com esse peito, e ela muitas vezes ela não recebe da forma como ela gostaria, e aí ela, tá? Ela com suas fantasias. Ela começa a brigar com esse peito e ela começa a vir no sentido assim, já que você não me dá, então eu não quero que você tenha. E ela vem com a sua agressividade em relação a esse peito. Ela vem no sentido assim de querer destruir o peito também. Por isso que ela morde, por isso que ela briga com o peito, por isso que muitas vezes a criança ela puxa, ela está lidando com suas fantasias. E aí, nesse sentido, vem a inveja. A inveja nada mais é do que na impossibilidade de eu ter algo, eu não quero que o outro tenha. Né? A gente vê muito isso na clínica, é muito comum isso acontecer. E a inveja, a gente pode dizer que tem uma inveja que nós vamos chamar aqui de uma inveja positiva. É aquela inveja quando eu vejo alguém fazendo algo e aí eu digo assim, poxa, olha aquilo que legal, eu não tenho isso. Mas também não trago no sentido de destruir aquilo que a outra pessoa está fazendo. Eu venho no sentido de falar, poxa, eu tenho uma inveja, não deixa de ser, mas eu não tenho a ideia da destruição, porque ao mesmo tempo eu venho no sentido de reparar. Poxa, a pessoa tem, eu não tenho. Inveja. Né? Mas não fico naquele desejo de destruir. A inveja é muito comum, né, na clínica do adulto. A inveja ela aparece em vários sentidos. Ela aparece no sentido daquilo que a gente acha que a gente deveria ter. Ela aparece no sentido daquilo que a gente não quer que o outro tenha, porque a gente não tem. É normal. O ser humano tem a inveja. É uma construção da nossa infância. E o que a gente precisa perceber é que a inveja, ela está nutrida de uma certa agressividade. E quando eu falo agressividade, não é só no sentido da violência,
mas a agressividade no sentido do destruir, às vezes da pulsão de morte, às vezes no sentido de bater, às vezes no sentido de, assim, de desconstruir o outro. Então, a inveja, a gente tem, todo mundo tem, às vezes as pessoas não aceitam isso, mas isso vem também dessa linha kleiniana, e ela está baseada numa posição mais esquizoparanoide, que é essa posição da cisão, né? De só ver um lado da história. Quando eu estou na posição depressiva, é quando eu tenho essa inveja que ela é mais construtiva. Eu vejo o que a outra pessoa tem, eu invejo aquilo que a outra pessoa tem, mas eu não tenho desejo de destruir a outra pessoa, né? Só para aquilo não existir mais. Então, a inveja em si, ela é dotada de uma agressividade, do desejo da destruição daquilo que o outro tem. E no mesmo sentido, né, como eu não posso ter, eu não quero que mais ninguém tenha. É muito comum a gente ver isso no dia a dia. O pessoal que está assistindo, vocês devem ter já visto alguém assim, que é invejoso, né? E é normal. Às vezes a gente chama até de seca-pimenteira, né? E o olho gordo, essas coisas assim. Mas vem sempre no sentido dessa dinâmica da criança com o peito. Como ele não me dá o que eu quero, então eu não quero que ele tenha. Eu quero destruir aquilo que o outro tem. Essa é a inveja, o que aparece na clínica, sim, as pessoas têm, às vezes difícil de admitir, mas todos nós construímos na infância. Então, é uma parte da nossa construção psíquica. Professora, então, no caso, há uma forma de amenizar essa questão, porque eu estava me recordando do poeta que ele diz que a inveja é como a podridão nos ossos, ele compara, né? Que vai Sim. consumindo, vai secando a pessoa, né? Vai Uhum. desnutrindo ela, né? Então, eu não sei, o professor usou a expressão ali de inveja depressiva, ela é diferente porque ela leva a pessoa a voltar-se para dentro e fazer uma espécie de exame de consciência, vamos botar assim, dessa forma. É, essa conexão que a gente faz com a posição depressiva, né? Eu usei o termo inveja construtiva, é, é uma questão diferente. Quando, por exemplo, eu percebo, e é algo muito interessante, a gente sempre vem no sentido da gente perceber aquilo que a gente faz, né? A gente perceber o que a gente está sentindo. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas hoje em dia elas não param para observar, para pensar aquilo que elas estão vivendo. Elas não param para pensar, por exemplo, na inveja. E dá para mudar isso? Tem como mudar isso. Quando eu começo a perceber o seguinte, eu sinto inveja do quê? De qual situação? Como que eu lido com essa inveja? O que que eu percebo em mim quando a inveja acontece? A partir dessa minha percepção, eu preciso me questionar. Mas o que é que eu estou querendo com essa inveja? Será que faz sentido para mim? Quando eu não quero que o outro tenha, por que que eu não quero? Qual é a razão disso? Então, o sentido de uma elaboração, nesse caso, falando do adulto, né? O sentido de uma elaboração é você se questionar: será que isso faz sentido para mim? Será que de fato eu preciso ficar invejando aquilo que o outro tem? Será que muitas vezes eu sinto que eu não quero que o outro tenha? Aí eu fico naquele olhar assim, poxa, eu queria ter isso também. Dá para mudar isso quando eu paro para me questionar, né? Quando eu paro para perceber o que eu estou fazendo com isso que é do outro. O outro tem, de alguma forma o outro conseguiu, é mérito do outro. E eu preciso deixar o outro viver a vida dele. Se eu quero algo igual, eu preciso entender o que eu preciso fazer, de acordo com a forma como vivo, de acordo com as coisas que eu faço, aí que entra um processo de elaboração, para que eu possa ter aquilo que eu estou vendo que é interessante para mim. Mas o grande ponto da inveja é o desejo de destruição. É isso que muitas vezes as pessoas não percebem, o desejo de destruir. Eu preciso sair desse desejo de que eu quero que ninguém tenha, porque eu não tenho. Tá? Eu preciso entrar numa percepção, tá, fulano tem, fulano conseguiu, fulano fez, alguma coisa assim, mas eu preciso me botar para mim. Né? Eu preciso entender o que é que eu preciso fazer também. O que é que precisa ser diferente? Qual é a construção que eu preciso desenvolver comigo
para que eu também possa ter, para que eu também possa fazer, para que eu também possa atingir aquele objetivo. Esse é o sentido que a gente traz de uma forma construtiva no processo da elaboração. E o primeiro ponto é você admitir, eu tenho inveja mesmo, tenho inveja de tal situação, tenho inveja de tal coisa, tenho inveja de tal pessoa, para que eu possa começar a pensar sobre isso. Se eu não paro para pensar como eu estou agindo, eu não tenho a oportunidade de refletir nas minhas atitudes. Eu vou vivendo o automático. Aí é uma posição do esquizoparanoide. Eu só fico naquele lado, batendo naquele lado, e eu não paro para elaborar isso. Então, vamos pensar assim, enquanto eu estiver preso naquilo que é do outro, eu não consigo olhar para mim. Então, se eu fico pensando, né? Olha, o Hugo tem tal coisa. Nossa, mas não sei por quê. Isso aí. Não sei por que o Hugo tem. Eu fico nesse desdém, eu fico nessa coisa ruim, nessa sensação estranha. Quando, na verdade, eu preciso parar e pensar o seguinte: por que eu estou pensando isso? O Hugo conseguiu o mérito dele, ele fez o trabalho dele, o Hugo é terapeuta, fez os cursos que ele está fazendo, ele está se desenvolvendo. Por que eu vou invejar isso que é do Hugo? Eu preciso parar e pensar o que eu preciso fazer de diferente. Mas eu só consigo fazer isso quando eu realmente paro e começo a pensar em mim. Por isso que vira uma coisa mais depressiva, reparação, né? E um processo de elaboração. Elaborar é isso que eu estou sentindo. É aí que a gente começa a mudar, quando a gente para e pensa naquilo que a gente está fazendo. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai vivendo no automático. Como a gente vê muitas pessoas vivendo. Muito bom, o professor me fez lembrar, essa semana eu estava conversando com um amigo psicanalista. Não sei se nesse caso o tema era estava girando em torno da questão de estar injustiçado, né? Ou de cobrar uma justiça, aquela coisa ferrenha, né? E a gente tem dificuldade muitas vezes, né? O que o professor falou é uma chave muito importante, né? De se colocar dentro do nosso lugar, na perspectiva de olhar para dentro de si, porque quando a gente fica focado no outro, né? A gente acaba fazendo muito ruído, muito barulho para, em uma certa medida, não querer dar atenção para aquilo que é necessário, né? Lá na formação a gente aprende o conceito, para mim assim foi também muito importante, o ego, tal do ego, né? Que é tão polêmico para muita gente. Muitos dizem no sentido filosófico, tem que matar o ego. Se matar o ego, tu morre, meu filho. Né? O que acontece? O ego ele articula, né, as tensões e as pressões, né? Esse elemento que tentava localizar ele em algum lugar, ele é uma parte do cérebro, onde é que ele está? Não, o ego é um nome, né, que se dá a um ente ou uma forma, né, de pensar o modo como a gente interage, né, consigo mesmo, né, diante das nossas relações. Eu não sei se estou falando bobagem aqui, me corrija se eu estiver errado. Então, nessa articulação e nesta tensão, muitas vezes a gente se perde, né, porque olhar para fora dá menos trabalho do que olhar para o lado de dentro, né? Requer menos esforço, né, professor? Com certeza. Com certeza. É muito mais fácil olhar aquilo que é do outro do que ficar olhando as minhas questões. O ego, se a gente fosse definir assim de uma forma rápida, bem ligado nessa linha do que você está trazendo, o ego é aquilo que nós achamos que nós somos, baseado ali no nosso lado narcísico. É uma construção de nós para a gente poder se adaptar àquela realidade que a gente vive. E quando a gente é criança, vamos sair um pouquinho da Melanie, que vai trazer o Winnicott aqui, para a gente poder explicar essa construção do ego. Quando a gente é criança, a gente vai passando por essas fases do Freud, ou a posição esquizoparanoide, depois depressiva da Melanie Klein, isso vai fazer parte daquilo que a gente chama de um falso self. O falso self é uma construção psíquica para poder se encaixar num determinado ambiente. Você, eu, todo mundo que está assistindo aqui, em algum momento da vida, teve que se ajustar àquele ambiente que vivia com os pais. Então, não é exatamente quem eu sou, é a adequação que eu tive que fazer psiquicamente sobre quem eu sou para que eu pudesse estar naquele ambiente. Então, a criança, quando a gente vê no aspecto da Melanie Klein, a agressividade ou a afetividade que ela tem com o peito materno, aquilo é a criança. É o jeito dela de lidar, aquilo que ela não gosta, aquilo que ela gosta, aquilo que ela briga, aquilo que ela ama, aquilo que ela odeia, aquilo é a criança.
A partir do momento que ela vai crescendo, ela chega ali 1 ano e pouquinho, ela já vai tendo uma interação com o ambiente. Essa interação com o ambiente vai fazer com que a criança, de alguma forma, ela tenha que se adaptar aos pais. Você, por exemplo, você se adaptou aos seus pais. Eu me adaptei aos meus pais. E a gente foi se ajustando naquele ambiente. Só que para se ajustar, muitas vezes aquela agressividade que eu tinha lá com o peito da minha mãe, eu não posso representar aqui. Porque se eu fizer isso, eu corro o risco dos meus pais não cuidarem mais de mim, de não gostarem. Isso vem das fantasias. A mesma fantasia que vinha lá com o peito materno. Então, os pais podem não gostar de mim. Eu preciso me ajustar a esses pais. Eu preciso me encaixar, me identificar. Para isso, o meu ego ele vem se desenvolvendo e nós chamamos de falso self, um self, né, que não sou eu, mas um self ajustado para esse ambiente para eu poder sobreviver. Então é um instinto de sobrevivência. O ego é essa porção que eu acho que eu sou, mas que na verdade não sou eu na totalidade. É somente para que eu possa me ajustar a esse ambiente. Sabe qual é a questão que é muito interessante a gente observar isso? A gente vê muitas pessoas falarem assim, a gente precisa matar o ego é seu inimigo. O ego, na verdade, o que ele está fazendo é proteger você. Ele quer te preservar, ele quer te manter de determinada forma vivo. O grande medo do ego é que ele se desintegre, que ele não consiga suportar essa realidade. E a realidade é difícil. Então ele cria um falso self. O ego é uma construção feita psiquicamente para poder nos proteger. O fato é que, de tanto se proteger a partir dessas fantasias inconscientes que vinha lá, até mesmo com a briga com o peito, ou com o amor pelo peito, de tanto se proteger e de tantas experiências que nós vivemos na infância, nós vamos mantendo essa mesma forma de ser. Elaborar esse processo é você, muitas vezes, trazer o seu lado agressivo, trazer o seu lado de amor, trazer os seus medos e poder perceber como que você lida com ele hoje. Tem muitas coisas que a gente tinha medo na infância, que a gente continua tendo medo hoje. De outra forma, mas o mesmo medo. O medo, por exemplo, a gente vê até nas redes sociais. O medo, por exemplo, de que as pessoas não gostem de mim. Isso não é simplesmente não goste de mim. Se a gente for fazer essa mesma relação no sentido que você está trazendo, isso vem na construção de um falso self que eu preciso fazer para que as pessoas gostem de mim, para que elas me validem. E se a gente vai de uma forma mais primitiva, é quando eu estou na minha posição depressiva e eu quero restaurar, eu quero de alguma forma manter esse contato. Então, o que eu preciso fazer para que as pessoas gostem de mim? A pergunta é: por que você quer que as pessoas gostem de você? O que pode acontecer com você se você, assim, se as pessoas não gostarem de você? É a mesma dinâmica que a gente vê com a criança que está lá com os pais e ela tem medo que os pais abandonem, tem medo que os pais rejeitem, tem medo que os pais não gostem. Aí a gente vê o mesmo sentido, ou seja, a gente vai repetindo movimentos. A dinâmica é: por que eu preciso disso? Se a gente for pegar, por exemplo, Alfred Adler na psicanálise, a gente vai pensar o seguinte: para que eu preciso que as pessoas gostem de mim? Não no sentido do desdém, que eu não preciso de ninguém, isso também é narcísico, né? Mas no sentido de poder perceber o que será que eu estou fazendo e faz com que eu sempre repita isso, que eu fique com medo que as pessoas me abandonem, que eu fique com medo que as pessoas não gostem de mim, que eu fique com receio que as pessoas, de alguma forma, elas nunca mais queiram olhar para mim. Esse é o medo da criança. A criança tinha medo que os pais abandonassem. O adulto, se a gente for pensar numa lógica de um mundo ideal, claro que o mundo ideal não existe, mas se a gente for pensar numa lógica do mundo ideal, a gente precisa perceber o seguinte: ué, por que será que hoje eu tenho um certo medo de expressar alguma coisa? Por que será que eu vivo no mesmo ambiente? Que é essa construção do falso self. Se você perceber bem, tem muitas pessoas que continuam vivendo no mesmo ambiente, da mesma forma, com as mesmas coisas. Só mudaram características, mudou uma cor de uma parede, coisa assim, mas ela vive a mesma lógica, porque é a lógica que ela aprendeu lá na infância. Desde
da linha da Melanie Klein, desde a briga com o peito, desde a forma como os pais respondiam, desde a linha winnicottiana. Então, a gente vê as pessoas, muitas vezes, desenvolvendo um ego na infância e permanece com isso. É como se eu perguntasse para você, o que você ainda carrega do seu pai ou da sua mãe? Mas, além dessa pergunta, o que você ainda carrega, eu teria que te perguntar, por quê? Quem é o Hugo, então? Se, esses dias eu fiz uma pergunta, estava na sessão, estava fazendo essa pergunta para a minha paciente, né? Se tirarmos de você aquilo que era do seu pai e aquilo que era da sua mãe, o que sobra de você? E essa é uma pergunta importante. O que sobra de você se a gente tirar o seu pai, se a gente tirar a sua mãe? Se a gente tirar aquilo que não é seu, aquilo que você sabe que vem deles. Esse é você, mas parece que fica defasado. Então a gente se adaptou lá atrás. O ego não é o nosso inimigo. O ego, muitas vezes, ele está tentando nos proteger. É igual a Val colocou aqui agora. A Val esteve comigo ontem lá no workshop. Né? O ego, ele está repetindo uma situação porque lá atrás funcionou. Lá atrás ele se preservou. Lá atrás teve uma forma dele lidar que ele manteve isso e isso deu certo. Então ele vem repetindo na vida. Isso vem nos relacionamentos, vem no trabalho, vem no posicionamento que a gente tem na vida. A gente desenvolve um falso self para a gente poder se ajustar a essa realidade que a gente está vivendo. Mas aí vem muitas construções. Não é simplesmente o ambiente, não é simplesmente os nossos pais, mas é também baseado nas fantasias inconscientes que a gente teve. E essas fantasias inconscientes, muitas vezes, pode vir aquela ideia de um peito persecutório, né? Aquele peito que me persegue, aquele peito que quer me aniquilar, aquele instinto de morte que vem e faz com que a criança ela comece a gerar fantasias. Essa mesma fantasia, ela vai ter dinâmica com os pais, essa mesma fantasia, ela vai ter dinâmica nos seus relacionamentos na vida adulta, na adolescência, em qualquer momento. Então, nosso ego, na verdade, o que ele busca é sempre preservação. Ele está procurando ali se preservar, se manter estruturado. Uma grande questão, e esse é um ponto muito bacana que você traz, é que a gente muitas vezes percebe na clínica a fragmentação, pessoas fragmentadas. E não que elas têm, isso não tem nada a ver com um transtorno dissociativo, né? Mas no sentido assim de como ela lida com as coisas. Ela lida no extremo, ou é bom demais, ou é ruim demais, ela está fragmentada. Ela não consegue pegar a situação, juntar a situação e poder desmembrar aquilo, elaborar aquela situação. Então a gente vive no falso self para a gente poder se ajustar. A questão é que a gente viveu esse falso self lá na infância. Hoje a gente está vivendo uma outra dinâmica, uma outra questão, uma outra coisa. A gente só não parou para pensar que a gente precisa, de fato, refletir sobre isso. Por que eu continuo repetindo essas mesmas situações? Então, quando, por exemplo, eu tenho medo do abandono, hoje, né, abandonado por quem hoje? Porque os meus pais, eu estou trazendo isso de lá, eu preciso elaborar isso. Esses mitos que a gente tem na infância, baseado nisso que a gente viveu, nessa estrutura da Melanie Klein. Então, a gente tenta, de alguma forma, se adequar ao ambiente por sobrevivência. A questão é que a gente carrega isso para a vida toda. E é isso que a gente precisa elaborar. Dá trabalho, como diz o outro, né? Mas tem que cavar fundo e tem que estar disposto, né, professor? Não sei se o professor, quando trabalha a questão do luto, claro que existe todo um processo ali do luto, a forma como a pessoa vai encarar isso de frente, vai olhar para dentro de si, mas eu estava me recordando do poeta que ele fala também assim, eu gosto muito da poesia, né, que ela lembra um pouco as metáforas terapêuticas, né, faz a gente pensar, ele diz assim, que é melhor morar na casa do luto do que na casa do banquete, para que as pessoas levem em consideração a sua vida, né, ter a morte diante do nosso horizonte de consciência seria não é uma coisa macabra ou, sabe, sombria, não é nesse sentido, né? É pensar que a gente tem que olhar para dentro de si e fazer valer a pena. Agora parece que ficou tão batido, né? Tão clichê falar, faça valer a pena, ou tudo vale a pena como a alma não é pequena. Eu acho que era o Jung, não me lembro agora quem falava, professor, que o que a gente não modifica, a gente suporta, né? Ou seja, a gente está disposto a ficar reclamando, o que é? Está querendo chamar a atenção do quê? Né? Não é
que tem a ver? Por isso que eu pergunto aqui na culpa e na reparação, porque quando a pessoa manifesta algo, até que ponto ela está disposta a olhar para isso e botar a mão na massa, como diz o outro, né? E começar a desenvolver isso, né? Como é que se diferencia isso daquela culpa madura, né? Dessa culpa persecutória, né? Como é que impacta as nossas relações? Sim. O, até hoje em dia, a gente vê até o sentido da gratidão. Você falou da inveja, e a inveja vem nessa construção lá da Melanie Klein, a gratidão também. A gratidão também vem do sentido da Melanie Klein. E hoje a gente vê, até ontem eu comentei com o pessoal, hoje a gente vê uma coisa assim, se tornou simplório, se tornou meio que banalizado, comum você usar o termo gratidão. E gratidão, na linha kleiniana, por exemplo, vem no sentido da posição depressiva, de você ser grato mesmo por aquilo que você está recebendo do outro. Né? E quando a criança ela tem um peito materno e ela recebe aquele leite, ela é grata por aquilo que ela está recebendo, né? Lá na fantasia dela. Então ela desenvolve um afeto, ela desenvolve um amor. Né? Hoje as pessoas falam gratidão para muitas coisas, mas será que realmente essa gratidão está vindo nessa compreensão daquilo que eu estou recebendo, ou ela está vindo simplesmente como muito obrigado? Né? Então, são várias situações que a gente vê hoje, mas assim as pessoas precisariam compreender melhor aquilo que elas vivem. O sentido do luto também vem ligado a isso, porque é o seguinte, até tem um livro da Ana Cláudia Quintana, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e sabe o que isso me fez pensar? Eu já contei isso em alguns momentos, alguns encontros que eu tive. Uma vez eu cheguei para minha analista, né, tem um tempo já, minha antiga analista, e falei assim para ela, eu estou meio preocupado. Ela falou, com o quê? Eu falei assim, eu tenho pensado muito na minha morte. Ela falou, mas por que que você está preocupado? Ela falou, eu falei, porque pensando na minha morte, como é que vai ser? Né? Como que vai ser a minha morte? O que que vai acontecer? Né? E eu fiquei preocupado com aquilo, com o meu morrer. Tá? O Bola me trouxe uma fala que eu nunca esqueci. E eu achei demais essa fala. Né? Ela falou o seguinte, Marcos, por que que você está preocupado com uma coisa que você não vai poder evitar? Por que você está preso a isso? Um dia você vai morrer. Né? E não adianta você ficar preocupado com isso agora. Talvez o que você precise pensar seja o seguinte. Né? Ela falou assim, talvez você precise pensar no que deve morrer em você hoje para que você possa viver uma vida diferente. Isso, para mim, foi espetacular. Essa fala dela foi fantástica, né? O que teria que morrer em mim hoje? Você vê, eu precisava elaborar alguma coisa. O luto, ele vem no sentido daquilo que a gente perde, daquilo que a gente assim, gostaria de continuar tendo e não tem. Né? Então, a gente tem, como por exemplo, tem pessoas que você tem um grande apreço, que você tem um amor, que você tem um afeto por essa pessoa, e você tem uma troca com essa pessoa. Quando você está com ela, você sente algo bom. Então, é como se você depositasse uma energia psíquica ali, uma libido, né? Você investe uma libido e essa libido retorna. Então, você cria um afeto com essa pessoa. Agora, quando você perde essa pessoa, né, que a gente fala do processo do luto, é como se você tentasse investir e não encontrasse mais, então não retorna, não vem mais. E a gente começa a sofrer por isso que a gente não tem mais. A gente começa a gerar fantasias por isso que a gente não tem mais. Então, a gente começa a entender que aquilo que a gente tinha, que a gente buscava na outra pessoa, não tem mais essa possibilidade. Isso aumenta o sofrimento. Por isso que o luto, isso eu estou falando de pessoas, né? Mas o luto pode ser por qualquer coisa, pode ser por alguma coisa que você perdeu, pode ser por um trabalho, pode ser por alguma coisa que não vai mais existir na sua vida. Tá? Então, existe um processo de luto para a gente poder elaborar isso, elaborar a perda. Tanto que o luto a gente costuma dividir em 5 fases. A primeira fase da negação, que a gente tenta negar aquela realidade que vem. Depois é a fase da raiva, né, da agressividade, a gente fica bravo com aquilo que aconteceu.
Depois, a gente vem por uma barganha, começa a barganhar com a realidade, aquilo que tem ou não tem. A gente entra numa tristeza profunda depois, que é uma quarta fase, que a gente chama de fase depressiva, até que a gente entra no processo de aceitação. E isso não difere dessa teoria kleiniana. Porque quando a gente entra também no sentido daquilo que a gente está perdendo, a criança ela vai também brigar com essa perda. Por exemplo, tem crianças que elas desmamam por elas mesmas. Né? Elas lidam ali com o peito, tal, ela desmama, ela não quer mais, ela muda sozinha. Então, isso se torna natural. Mas tem situações que, por exemplo, a mãe não pode mais alimentar. Pode, seja lá qualquer razão que for, secou leite, eu já vi casos de mãe que estava amamentando, tiveram que fazer uma cirurgia, então ficou afastada da criança. A criança tem uma resposta para isso. E ela vai ter também o seu movimento de agressividade, vai ter um movimento ali de barganha, vai ter um movimento ali de ficar triste com aquilo que acontece. Ela tem todo esse sentimento. Então, o processo de luto, quando ele vem, se a gente também não soube lidar bem com a situação lá na infância, desde o nosso peito materno, ele também fica nesse resquício. Por quê? Porque a gente sempre vem no sentido, se eu não tenho mais, o que pode acontecer comigo? Se eu não tenho mais, será que eu vou sobreviver? É esse o sentido mais profundo, sobrevivência. Se eu não tiver mais isso aqui, como eu vou viver? As pessoas falam isso, né? Por exemplo, no relacionamento. Está terminando o relacionamento. Ah, mas se você não estiver mais comigo, como eu vou viver? Você vai continuar vivendo. Né? Essa é a realidade. Você vai continuar vivendo. Você vai ficar mal, você vai ficar triste, você vai ficar deprimido. Pode acontecer tudo isso. Mas você vai continuar vivendo. Então, o luto, ele também precisa ser vivido. As pessoas precisam compreender que por mais dolorido que seja, é uma passagem nossa daquele objeto que a gente perdeu. Né? A Fabi está colocando aqui, né? O luto, no meu entender, é um existir transbordante, debruçado em um espaço vazio. Exato, eu preciso enxergar essa realidade que eu estou vivendo, entender que não tem mais aquele objeto que muitas vezes eu queria ter, que não tem mais aquela troca. Ou seja, também tem um movimento narcísico. E quando eu falo narcísico, não é esse narcisismo que a gente vê hoje em dia. Narcísico na nossa constituição normal, na nossa forma de nos relacionarmos com a gente mesmo. A gente só investe naquilo que vem retorno. Né? Então, quando não vem o retorno, a gente fica bravo. Por exemplo, você passou no lugar, Hugo, aí você viu uma pessoa e você falou bom dia para ela. Ela nem aí para você, ela nem olha para sua cara, ela, né, pouco se importa com você. Como é que você vai se sentir? Dependendo da dinâmica de uma pessoa, ela pode se sentir extremamente incomodada, porque ela falou bom dia, outra pessoa não respondeu. Né? Ou pode simplesmente, tá, não respondeu, boa, vamos embora e acabou. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma. E isso vem nesse sentido daquilo que não retornou, daquilo que eu não tive mais. O luto, nesse sentido que a Fabi trouxe aqui, é se debruçar. Eu me debruço naquilo que é vazio, até eu compreender que eu não tenho mais aquele objeto. Quando eu compreendo isso, que aí eu começo um processo de elaboração. Compreender não quer dizer que eu aceitei ainda, mas eu começo a entender que aquele objeto não existe mais, é falta, e eu preciso aprender a lidar com essa falta. Tem gente que muitas vezes coloca outra pessoa no lugar, tampona, vai para academia, vai sublimar isso, mas de fato o mais interessante é a gente aprender que aquele objeto específico a gente não tem mais. Tá? E isso também tem um sentido muito grande com essa linha da Melanie Klein. E aí eu chego aonde o professor já está fazendo isso, né? Nós estamos aqui nessa dinâmica, né? Na clínica, né? Essa transferência auxiliando o paciente a ampliar o seu arco narrativo para contar essa sua história para si mesmo, né? Parece que se perdemos às vezes nas nossas narrativas, né? Então muitas vezes é possível dizer, professor, que na clínica essa transferência pode reencenar estes primeiros vínculos, né? Essas cenas de consultório podem revelar a dinâmica de forma quase pedagógica, por assim dizer. O senhor teria alguns exemplos para ilustrar para a gente? Claro, opa. Isso aparece muito claro. Olha, por exemplo, né? Há uns tempos atrás, uma pessoa estava contando, não lembro se foi na clínica ou se foi em algum encontro, mas ela estava contando que, eu não vou abrir o caso aqui, mas vou contar o essencial aqui para a gente poder compreender.
estava contando que ela não se sentia bem com a chefe dela, né? Não se sentia bem. E, e aí, quando a chefe passava perto, ela ficava mal, ela ficava incomodada com a chefe dela, né? E foi assim por tempos e tempos, e ela nunca entendia por quê. No processo de análise em si, a gente precisa perceber o seguinte: o que será que eu estou sentindo com essa relação que eu estou tendo? Porque se a minha chefe nunca me fez nada, nunca me falou nada ruim, nunca assim, reagiu de uma forma a me repudiar, chamar minha atenção no meio dos outros, se nunca aconteceu isso, por qual motivo eu me sinto assim? Né? Então a gente vê essa mesma tratativa em pessoas, por exemplo, eu não gosto de fulano. Por quê? Fulano te fez alguma coisa? Não, eu simplesmente não gosto. Já vi casos assim na clínica. Né? Então a gente vê esse processo da clivagem da Melanie Klein. Fulano é só ruim. Né? É só ruim. Por ser só ruim, as minhas fantasias inconscientes aqui são inconscientes mesmo, eu não tenho percepção sobre elas. As minhas fantasias inconscientes, elas estão me fazendo me sentir assim, porque a clínica kleiniana, ela é muito mais do emocional, daquilo que eu estou sentindo, do que de fato do discurso, da fala, da linguagem. Então, eu estou sentindo que aquela pessoa é só ruim. Por qual razão? De fato, pode ter pessoa que é ruim mesmo, tem pessoa que é chata, tem pessoa que é má, tem pessoa, óbvio, a maldade existe, não vou ser tão hipócrita assim falar que vamos perdoar tudo. Não, não tem essa. Né? A maldade existe, tem pessoas que são ruins. E aí a gente precisa compreender o seguinte: será que aquela pessoa é só ruim? Será que eu estou vendo só um lado? Ou então ao contrário, será que aquela pessoa é só boa? A gente vê muito isso na clínica, quando, por exemplo, a gente fala do complexo de Édipo. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, meu pai era isso aqui, quando meu pai chegava, meu dia era muito bom. Ou então, meu pai era uma pessoa péssima, meu pai era uma pessoa ruim, meu pai sempre me maltratava. Não acontecia nada bom? Nada. Meu pai era só essa pessoa ruim. Né? Então a gente começa a perceber a pessoa nesse lado esquizoide, esquizoparanoide. Então ela vê só esse lado. A elaboração desse processo é quando a gente começa a perceber que meu pai é meu pai. Né? Meu pai tem coisa boa e tem coisas ruins. Quando eu começo a trazer nesse sentido, eu posso até, se for a criança, no caso, né, ela pode até se culpar, mas não no sentido de ficar se martirizando, ficar pesando essa fala da culpa, mas no sentido de falar, poxa, olha, eu podia ter agido diferente, podia ter feito diferente. O processo de elaboração nesse caso vem nessa linha. Meu pai era bom e era ruim, meu pai tinha coisas boas, né? Também meu pai tinha coisas ruins. E eu entender que aquilo é meu pai, eu não tenho como mudar isso. Né? Eu fantasiava muitas vezes que ele era uma pessoa maravilhosa, ou eu fantasiava que ele era uma pessoa muito ruim. Mas é uma fantasia minha. Então, mudar esse processo não é o meu pai vai mudar. Meu pai vai continuar sendo ele. As experiências que eu tive são as experiências que eu tive. As minhas fantasias inconscientes continuam sendo fantasias inconscientes. O que eu preciso entender é como eu estou vivendo essa realidade de hoje. Como que eu estou encarando isso aqui hoje? Por que é só ruim? Não tem coisa boa também? Por que eu tenho que levar só para um lado? Por que eu não posso entender se tem outras coisas acontecendo também? E olhar a realidade. Olhar para a fantasia que vem, né, aqui eu não vou dizer consciente, vou dizer, aliás, inconsciente, vou dizer consciente. Olhar para essa fantasia, olhar para esse objeto que eu vejo, como pai, como mãe, seja quem for, e poder compreender. Poxa, essa pessoa é assim, é esse jeito. É a mesma linha, Hugo, quando a gente fala do peito materno. Esse peito, né? É o que eu disse no começo. O peito é o peito. E ele é aquilo lá, é aquela forma. E amamenta, e nutre, e tem uma mãe ali, né, nesse peito. Tem todo um movimento que acontece, tem um ambiente. Eu preciso me conectar com a realidade. Me conectar com a realidade é fazer justamente isso. É perceber que diante dessa dinâmica do que eu estou vivendo, como eu estou interpretando, como eu estou reagindo,
o que eu estou sentindo emocionalmente e como eu estou processando tudo isso junto. Isso faz com que a gente volte até aquele ponto do falso self. Eu também vou me ajustando diante do meu lado emocional. Eu também vou evitando situações, mas vou buscando outras por conta desse lado emocional. O que eu preciso fazer, na verdade, é começar a perceber a minha realidade e como eu estou reagindo a ela. Como eu estou interpretando essa realidade. Essa minha interpretação é baseada nessas minhas fantasias lá primitivas, né? Que sim são as inconscientes. E na clínica, olhando para esse aspecto kleiniano, a gente vai justamente trabalhar com a pessoa nesse sentido. Por que, que você está reagindo dessa forma? E muitas vezes é com a gente, né? Com a gente na posição de analista. Por que, que você está reagindo assim comigo? Eu percebo que quando você faz isso, você tem tal reação em relação a mim. O que, que isso quer dizer? Não é aquela coisa assim, minha, né, pessoal, por que, que você está brava comigo? Não, não é isso. Mas é no sentido, toda vez que você passa por isso, você também responde dessa forma aqui quando eu te pergunto tal coisa. Ou seja, a gente vai levando a pessoa à compreensão daquela resposta emocional que ela está dando diante da realidade que ela está vivendo. E é isso que as pessoas precisam perceber. Qual é a resposta emocional que eu estou dando para aquela situação? Acordo de manhã, olho para fora, vejo aquele dia, assim, o céu assim, maravilhoso, azulzão, tal, sem nenhuma nuvem, tudo correndo bem. Eu olho para fora e falo, nossa, hoje o dia está uma porcaria, já acordei mal. Né? Ou seja, não é o dia, é a interpretação que eu estou dando para ele. É o lado emocional que eu estou levando para o meu dia. Então eu preciso perceber como eu estou reagindo a tudo isso que acontece. E é isso que a gente faz na clínica. A gente leva para a pessoa nesse sentido, como que você está reagindo a isso? Seu pai é assim, sua mãe é assim, mas tudo depende hoje de como você reage. Principalmente quando a gente fala do adulto. Né? Você já tem um certo discernimento sobre seu pai e sua mãe. Por que, que você reage dessa forma? Ah, mas meu pai é assim. Ah, seu pai é assim. Por que, que você reage dessa forma quando ele é assim? Ele é assim. Você tem que aprender a lidar com isso. Não é o seu pai que tem que ser diferente para ficar mais fácil para você. Seria ótimo, né, Hugo, se as pessoas se ajustassem tudo o que a gente quer. Seria maravilhoso. Mas não é assim que acontece. Então, na clínica, a gente vai levando a pessoa a essa compreensão. É a interpretação que você dá, é o lado emocional que você tem, que você precisa se atentar. Muitas vezes, não são as pessoas que precisam ser diferentes. É você que precisa perceber como você está interpretando isso. Essa é a diferença na clínica. Como que nós estamos reagindo àquilo que nos acontece. E parar de levar as coisas para fora. Né? Levar as coisas para fora, culpar as outras pessoas, é a criança no seu lado esquizoparanoide culpando o peito da mãe. Ah, é esse peito que não me alimenta. Né? Ah, é porque esse peito só quer me perseguir, ele quer me aniquilar, ele quer me matar. Olha esse peito como me afeta. Ou seja, tem que trazer para mim qual que é a minha responsabilidade. Né? Qual é a minha responsabilidade, como Freud dizia, diante do caos ao qual eu vivo. Né? Trazer para mim é justamente começar a perceber como que eu estou reagindo, seja no lado emocional, seja no meu lado ali, na minha interpretação, mas como eu estou reagindo a tudo isso que me acontece. É isso que a gente precisa levar na clínica. Como que você reage? Muito bom, professor. Há um tempo atrás eu havia conversado, uma outra vez que eu fiz uma tentativa de vir para o Instagram e o professor me fez lembrar disso. E eu fui com uma amiga psicóloga, né? E o tema era assim, ó, atrás do rosto de um adulto, a história de uma criança. A Maikele está aqui também, nós falamos sobre isso. Um abraço para a Maikele, para quem também é da formação e quem também... O professor também, eu acho que dá aula numa formação de psicanalista também, não dá, professor? Uma faculdade? Sim, Um abraço pessoal, está por participo aqui. desses momentos também. Os alunos também, professores supervisionados aí, pacientes, se tiver alguém aqui também. Então, é difícil muitas vezes, eu costumo dizer assim, professor, vê se faz sentido. Eu digo às vezes para os pacientes, né? Será que tu é capaz de julgar os teus pais sem julgá-los? Eu digo pelo seguinte, né? Colocar eles no seu lugar. Por quê? Eu lembro de duas canções, que é aquela do Belchior, interpretada pela Elis Regina, que é Como os Nossos Pais, né? Ele fala, não quero lhe falar, meu grande amor. Aí ele fala, na verdade, somos os mesmos, como os nossos pais. Ela está fazendo uma leitura, né? Ou talvez se justificando, ou racionalizando, não sei. Mas aquela do Legião Urbana, né? Pais e filhos, né?
que diz: você diz que os seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Mas isso é absurdo. São crianças como você. Né? Então, isso que o professor está trazendo da Melanie Klein, de culpar os outros, né? Onde é que vem isso, né? Já dessa formação, dessa vida da primeira infância ali, né? Que a pessoa vai escalonando numa outra dimensão e acaba projetando, né, em pessoas, situações, relacionamentos. É isso que o professor está lendo para a gente aqui, abrindo o livro, né, para poder expor a questão. E aí eu pergunto, professor, a Klein nos ajuda a pensar o sofrimento humano com profundidade e realismo. Como suas ideias, elas dialogam com temas existenciais maiores? O professor até já mencionou aqui, né? A destrutividade, a ambivalência, o sentido, a moralidade interna, né? Olhar para Melanie Klein é você realmente olhar com muito mais profundidade. Não que Freud não trouxe, e o Winnicott não trouxe, eles também trouxeram. Mas olhar para Melanie Klein é você poder se perceber dentro daquilo que você está vivendo. É você poder olhar para aquilo que você faz quando uma situação acontece. E essa dinâmica, ela vem dessa infância, vem desse início da vida, é bastante profundo. É você poder olhar para temas hoje, como as pessoas estão debatendo nas redes sociais, é você poder perceber quando alguém idealiza a outra pessoa, por que será que ela está idealizando, qual é o sentido disso? É quando você começa a perceber temas políticos que a gente vê hoje, como as pessoas estão se tornando extremamente assim, voltadas para um lado, sem perceber o outro, né? Sem entrar no sentido político aqui, cada um aqui tem a sua opinião política, né? Mas a gente vê a sociedade hoje brigando por posições e a gente precisa entender essa dinâmica social, né? Todo mundo tem o direito de ter a sua opinião, por exemplo. Mas, há uns tempos atrás, eu vi eu não lembro se ele era um professor, se ele era assim, um teórico, não me lembro se ele era, mas ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ah, seja o político A ou o político B, né, os dois têm coisas boas e têm coisas ruins. O que as pessoas precisam começar a desenvolver é um senso crítico diante disso. É uma percepção mais clara daquilo que é bom e daquilo que é ruim. E isso é vir para a posição depressiva. Isso é caminhar para uma percepção daquilo que é bom e que é ruim. A gente vê muito as pessoas culpando. É culpa da situação, é culpa de fulano, é culpa de não sei quem. As pessoas se esquivando da possibilidade de ser culpado. Né? E a posição depressiva, um dos pontos dela é o bebê que se culpa. Poxa, eu quase destruí esse peito que me alimenta. Essa é uma das fantasias da criança. Eu quase destruí, como se ela realmente fosse acabar com o peito, que não fosse existir mais. Mas, nesse sentido, a gente vê essa posição depressiva. Enquanto isso não acontece, Hugo, a gente vê pessoas culpando. É o peito que não me alimenta, é o peito que esconde o leite, é o peito que não quer me dar, é o peito que é isso, é o peito que é aquilo, e briga com o peito. O que eu trago aqui é que as pessoas elas precisariam assumir mais responsabilidades, responsabilidade por aquilo que elas estão vivendo. Elas estão numa posição diante daquilo que elas mesmas interpretam. E é normal, todo mundo faz isso. Né? Mas quando a gente começa a perceber o que a gente está vivendo, quando a gente começa a vir a se responsabilizar, e essa é a diferença da culpa de uma pessoa madura para a culpa do bebê, no seu efeito mais primitivo, é se responsabilizar. Eu preciso me responsabilizar mais pelos meus atos. Eu preciso me responsabilizar mais pelas minhas ações. Eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu falo. E não é no sentido de medo, não é numa construção de um superego. É no sentido de se perceber, perceber como que a gente está agindo diante daquilo que a gente está fazendo. Hoje a gente tem uma sociedade que é muito esquizoparanoide. A gente vê nas redes sociais, a gente vê no dia a dia a dificuldade que as pessoas têm até de se relacionar. Então,
é muito interessante a gente olhar o sentido da Melanie Klein como uma construção mesmo, e a gente precisa parar e pensar na gente, né? Como é que eu estou reagindo a tudo isso? Como é que eu estou reagindo diante disso que uma pessoa faz? Qual é a minha responsabilidade diante daquilo que eu estou vivendo? Não adianta eu culpar o outro por aquilo que eu não tenho. Isso é inveja. Eu preciso entender o que eu preciso fazer com aquilo que eu tenho, para que eu possa evoluir aos poucos. E conforme eu vou me desenvolvendo, conforme eu vou crescendo, eu também posso adquirir outras coisas, né? Essa música do Legião, por exemplo, né? Ela acaba no seguinte, né? O que você vai ser quando você crescer? E olha que interessante isso, principalmente a última expressão, quando você crescer, né? Freud, né, outros autores também, mas Freud, ele traz uma construção que é a seguinte: a gente passa a ser a gente quando a gente deixa de ser aquilo que a gente viveu com os nossos pais. E aí a gente tem que ter a ousadia, tem que ter coragem de encarar quem a gente é. Quem a gente é com os nossos medos, com os nossos receios, com as nossas dificuldades, encarar o nosso lado ruim, entender que a gente também tem pensamentos ruins, entender que a gente deseja o mal para as pessoas também, assim como a gente deseja para a gente, é encarar a realidade como ela é. Então, essa música da Elis Regina, né, como os nossos pais, é porque a gente foi imerso a essa linguagem dos nossos pais. Mas a grande elaboração é a gente poder perceber que quando a gente cresce, né, juntando essas duas músicas, né, quando a gente cresce, a gente precisa definir quem a gente é. Né, e não podemos culpar os nossos pais por aquilo que a gente está vivendo hoje. É a gente que tem que dar conta da nossa própria realidade, porque é a nossa vida. Somos nós que estamos vivendo. Então, posso até achar que é por conta dos meus pais, mas eu preciso assumir a minha responsabilidade por aquilo que eu vivo e assumir a minha vida. A função dos pais é dar suporte para a criança para que ela siga a vida dela. Então, hoje eu tendo pais também que às vezes se culpam por aquilo que os filhos estão vivendo. Até onde é culpa e até onde é responsabilidade. É isso que a gente tem que saber separar. Né? Nós vivemos com os nossos pais porque isso foi necessário para nós. Mas chega um determinado momento da vida, é o que a gente chama de maturidade, eu preciso assumir a responsabilidade por aquilo que eu estou vivendo. Não posso culpar os meus pais. Eles fizeram o que eles fizeram. Bom ou ruim, eles fizeram o que eles fizeram. Hoje eu preciso assumir a responsabilidade. Eu preciso assumir e dar conta daquilo que eu estou vivendo. Isso diferencia a culpa do bebê, a culpa primitiva, né, da culpa do adulto. O bebê se culpa no seu sentido por conta das suas fantasias inconscientes. Adulto, pessoa madura, se culpa no sentido de se responsabilizar. Eu sou responsável por isso, mas eu preciso saber o que eu vou fazer. Né? Eu preciso dar conta dessa realidade que é minha. Essa é a diferença. Por isso que estudar Melanie Klein é tão importante quanto estudar as outras teorias da psicanálise. Muito bom. Até ele entrou aqui, o Bergamini, o Victor, ele é psicanalista, comentei antes, ele está agora Legal. com uma formação aí para. É um workshop, eu acho que é, sobre metáforas terapêuticas, né? E nós estávamos conversando sobre isso, professor. Esse exercício que às vezes a gente tem essa falta de habilidade ou até mau caratismo, vai saber, né? É, Me indigno porque o fulano fez algo para mim, mas olha para ti e vê quantas vezes tu fez aquilo que tu condena no outro, né? é, E aprender a equalizar a própria voz, disso que o professor está falando, né? Que a gente fica se justificando às vezes nas vozes, né? Do passado, né? Ah, meu pai, a minha mãe, meu parente, meu. Mas aí, quando é que tu vai aprender a encontrar o som da sua voz, né? Esse é o ponto. Aí eu chego aqui, exato. professor, nos finalmente, né? Não queria tomar mais seu tempo e desde Imagina, um antemão eu prazer. agradeço a sua disposição. Vivemos uma época de vínculos frágeis e intolerância à frustração. O que a teoria Uhum. kleiniana pode ensinar, né?
ao mundo contemporâneo sobre limites, maturidade afetiva, né, e essa responsabilidade emocional? Uma coisa que a gente precisa assumir assim na nossa vida, Hugo, é o seguinte: né? Será que fulano é ruim ou será que sou eu que estou projetando isso em fulano? Será que muitas vezes não sou eu que estou atribuindo a outra pessoa aquilo que eu sinto? Será que, de fato, isso que eu falo do outro não é algo que eu tenho que trabalhar em mim? Muitas vezes a gente tira conclusões precipitadas das pessoas, a gente faz um julgamento das pessoas, mas na verdade o que a gente está fazendo é projetar alguma coisa nossa. Então, sempre que eu falo do outro, eu preciso pensar e eu nessa história. Sempre que eu trago o outro na jogada, eu preciso pensar e eu, o que que eu faço? Né? E às vezes a gente projeta nas pessoas aquilo que é ruim em nós, igual o bebê projetava no peito da mãe aquilo que era ruim, a sua fantasia ruim. O bebê projetava a maldade no peito da mãe. E a gente não faz muito diferente na fase adulta quando a gente não tem isso resolvido. A gente continua projetando nas outras pessoas aquilo que é ruim. Basta a gente pensar, né? Aquilo que eu penso do outro, né, como Freud citava, mas na verdade essa frase, pelo que dizem, não era do Freud. Né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Né? E nesse sentido, quando eu falo de alguém, quando eu atribuo alguma coisa a alguém, será que a pessoa é realmente assim? Ou será que a pessoa deixa de fazer algo que eu prefiro que ela faça? Ou será que eu não tenho capacidade de me relacionar com aquela pessoa, então eu tento destruir? Existem muitos relacionamentos hoje que são fragilizados por causa disso, porque as pessoas projetam suas situações, querem que as pessoas ajam da forma que seja mais conveniente para elas e não conseguem lidar com a frustração. Né? E, e hoje a gente precisa parar e refletir mais sobre isso. Né? Assim como a gente não tem as nossas lembranças quando a gente era amamentado, mas a gente pode ter uma percepção daquilo que a gente muitas vezes faz com as outras pessoas, e na verdade a gente precisa trabalhar na gente. Né? Como eu disse, tem gente que é ruim mesmo, tem gente que é chato, tem gente que é desagradável, tem gente que é insuportável, tem gente que é mesmo. Né? Mas eu preciso pensar como que eu estou respondendo a isso. Né? Existe a maldade, mas a pior maldade é aquilo que eu projeto no outro e nunca aceito que essa maldade é minha. Essa é a pior maldade. Então, é muito interessante a gente poder observar como a gente se desenvolve. A psicanálise traz muito isso. E, mais do que isso, a gente precisa olhar o que é real. Isso que é fundamental. Olhar a nossa realidade para saber como a gente está interpretando e como a gente está reagindo. Isso que a gente precisa fazer. Muito bom. O professor Olavo de Carvalho, lá dentro da formação que ele ministrou no curso online, uma coisa que eu colou, né? Minha formação inicial é em História, licenciatura, Uhum. e ele falou uma coisa que pregnou no meu imaginário, é um exercício constante que a gente faz, eu acredito que o professor trouxe isso, né? De forma bastante clara, lúdica, didática, né? Ser a testemunha fiel da sua experiência, né? Uhum. Então, Exato. o que Isso no acontece? sentido de, no sentido Ah, de Olavo de Carvalho sair da quarta camada. isso também, justamente, né? Sair daquela coisa da afetação, da validação, né? É, Precisa ser afirmado, né? Então, quer dizer, encontrar a sua própria voz. exato. Aí eu pergunto para o professor, na sua visão, então, qual seria a maior contribuição, né, da Melanie Klein? Né? Seria até injusto falar qual a maior contribuição, né? Porque é um escopo, né? Um pacote, né? De várias situações, né? Mas para quem busca crescer e amadurecer e encontrar sentido na sua vida, né? O que o professor poderia dizer ao público que está aqui, né? Que é indispensável prestar atenção. Uhum. Olha, se eu pudesse dizer algo assim que eu aprendi muito com Melanie Klein, olha para si antes de olhar para o outro. Acho que esse é um dos maiores aprendizados que eu tive lendo os textos da Melanie Klein. Tem até um texto muito bacana dela que se chama O Mundo Adulto e Suas Raízes na Infância. Né?
a gente precisa olhar primeiro para a gente, para depois olhar para as outras pessoas. Não num sentido egoísta, não no sentido de se achar melhor do que o outro, mas no sentido de compreender que muitas vezes são as nossas próprias reações e pode afetar, né, o nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, Melanie Klein, ela traz isso. É como eu citei, não é o peito que te persegue, é a sua interpretação sobre esse peito, é o que você projeta nele. Né? A criança não tem essa percepção, ela está só reagindo. Mas uma pessoa madura precisa ter essa percepção. Né? Não é o mundo que te afeta. O mundo é só o mundo e você que muitas vezes está projetando isso nele. Não é o tempo que te afeta. O tempo é só o tempo, ele vai passar e você que precisa aceitar a sua realidade. Então, eu vejo que um dos maiores ensinamentos da Melanie Klein é a gente poder perceber que tem muita coisa que a gente pode reparar, tem muita coisa que a gente pode restaurar, mas tudo depende se a gente sai da posição esquizoparanoide e a gente vem para uma posição depressiva para a gente poder olhar diferente para essa realidade. Enquanto a gente ficar batendo na mesma tecla, não vai sair outra letra. Vai sair aquela mesma letra que a gente está teclando ali. Então, eu vejo que esse é um dos maiores ensinamentos da Melanie Klein. Os textos dela são fantásticos, vale muito a pena ler, mas o texto que mais me chama a atenção, além de Inveja e Gratidão, que ela escreveu, o que mais me chama a atenção é justamente o mundo adulto e suas raízes na infância. Esse texto é uma leitura praticamente obrigatória para estudar Melanie Klein. É isso, eu estou então com o psicanalista, professor, educador Marcos Simões, que esteve conosco hoje aí no Furo do Alfinete, foi meu professor na formação basilar, na formação do professor Arthur Schumann. Passaram por aqui alguns dos alunos também lá do professor Arthur Schumann, que já são psicanalistas, também fazem supervisão, acho que o professor Marcos Simões, a Maikele está por aqui, um abraço para ela, o Victor Bergamini, a Aline passou por aqui também, e também alguns profissionais na área da saúde, a doutora Rafa, acho que é, né? Rafix, é o doutor Rafix, Rafael deve ser, o Rafix. Também tem o Douglas, não vou poder nomear todo mundo aqui porque a lista está grande. A Aline, tudo bem? Então, professor, muito obrigado pela sua disposição, né, em contribuir com o Furo do Alfinete, porque o Furo do Alfinete, quando ele surge justamente disso. Eu não tinha condições de ampliar meu arco narrativo, primeiro eu tinha que limpar, né, a minha visão, eu não conseguia enxergar as coisas com clareza. Projetava isso que o professor falou, nas pessoas, nas circunstâncias, nas situações, é o outro, é o outro, é o outro, não sou eu. Então vai para frente do espelho, né? Então aprende a refletir, né? Eu não tinha figurinhas. A formação do professor Arthur Schumann, né, junto da formação basilar, da sua aula, e depois um furo do alfinete com a Fabrícia Carini, que foi minha terapeuta, e o Gustavo também, um abraço para ele, me auxiliaram a ampliar, né, este arco, e eu encarar as coisas de frente, olhar para trás e dizer, poxa vida, né, cara? Tá aí, ó, corresse aqui, corresse ali, fizesse aqui, e na verdade é porque tu não quis encarar de frente, quis fugir da realidade. Podemos negar a realidade, como diz o professor Arthur, né, mas não as consequências de negar a realidade, né? Exato, exatamente. Hugo, eu agradeço essa possibilidade de poder conversar aqui com o seu público, poder conversar com o pessoal, as pessoas que passaram aqui, a Val, a Aline, a Patrícia, esteve com a gente também ontem lá, a Maikele, que está por aqui, todo mundo que passou por aqui, para mim é um prazer imenso, né, poder contribuir, poder de alguma forma trazer uma reflexão. E às vezes eu até falo para as pessoas assim, se você também não concorda, isso também é uma reflexão, eu acho muito bacana isso, e eu respeito muito, e é um grande aprendizado, eu aprendo todo dia, seja com numa sessão, seja num encontro com as pessoas, seja numa live como essa, eu vejo que essas lives elas contribuem muito, né? E essa é a eu vejo que é a minha missão, poder transmitir e ajudar as pessoas a pensarem sobre elas mesmas e como elas podem desenvolver, né? Como elas podem também crescer. Acho que a gente se desenvolve bastante quando a gente tem esse olhar para a gente mesmo. Eu digo isso por conta própria, né? Depois da psicanálise, muita coisa mudou, muita coisa assim, foi diferente na minha vida. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade, eu espero ter trazido aí reflexões, pensamentos, uma forma diferente de olhar para a nossa própria forma de viver. Tá? Então, gratidão imensa e muitas coisas boas venham aí.
Amém, professor. E para quem não conhece ainda o trabalho do professor Marcos Simões, não deixe de acompanhar ele nas redes. Ele tem o Linktree, onde lá você tem um mapa da literatura lá disponível, né, sobre o luto, sobre as feridas emocionais, né, professor? E também Sim. sobre o outro material que está lá, eu anotei aqui, o luto, as feridas emocionais e a depressão. São 3 materiais que tem lá, né? Sim. Além dos cursos que o Uhum. professor ministra, né? E também da clínica, né? Psicanalítica. Então, Sim. o psicanalista Marcos Simões é o endereço dele. Eu vou estar compartilhando ao longo da semana mais informações sobre o trabalho do professor. Eu agradeço de forma bastante reiterada e pela ternura, pela a luminosidade, a clareza que o professor desenvolve, né, o tema e ilumina, né, ou alumeia, como diz os antigos, né, esses lugares escuros da nossa alma. Então, mais uma vez, professor, muito obrigado a todos que estão conosco, os costureiros e costureiras da alma. Um forte abraço, fique com Deus, tá bom, professor? Obrigado. Eu que agradeço. Um abração. Valeu, tchau, tchau.